discutir a questão da lei de acesso à informação e o tema proposto, né, em que mexe transparência e opacidade, nos remete a trabalhar a questão da relação, a relação do acesso à informação e a conquista dos direitos humanos. Então, a minha formação vem da história, né? Depois que eu entrei para a área de arquivologia, e agora estou na área da ciência da informação, eu tentei traçar para essa palestra um perfil que vai repassar essas questões até chegar à questão da própria lei de acesso à informação. Tá? Então, a relação entre acesso à informação e a conquista dos direitos humanos encontra-se nos dias de hoje na pauta de muitos discursos, seja na academia, seja na política ou na mídia. Entretanto, faz-se necessário apresentar uma breve historicidade dessa relação para compreendê-la frente a algumas abordagens teóricas. Para aludir aos precedentes históricos mais remotos, poderíamos citar o Bill of Rights inglês, que é do século XVII, de 1689, o Bill of Rights das colônias americanas de 1776, ou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Francesa de 1789, pois todas essas declarações se desenvolveram no clima cultural dominado pelo justnaturalismo e pelo contratualismo, ou seja, essas doutrinas afirmam que os homens têm direitos naturais anteriores à formação da sociedade, direitos que o cidadão deve reconhecer e garantir como direitos do cidadão. Então, se nos fins do século XVIII os direitos do homem estavam sendo delineados em torno dos conflitos entre direitos abstratos e concretos, naturais e subjetivos, questões de um tempo de ordem conceitual e política, foi somente a partir do século XIX que a conquista desses direitos pautou as relações entre o Estado e a sociedade. Na atualidade, contudo, luta-se ainda por esses direitos, mesmo que após as grandes transformações ocorridas a partir da segunda metade do século XX, não se chegou ainda a uma situação garantida efetivamente. Pode-se afirmar com isso que a luta em prol dos direitos civis, políticos e sociais seguiu, de uma maneira geral, mas de formas bastante diferenciadas, uma tendência em todo o mundo, na medida em que hoje os direitos dos cidadãos estão enumerados na maioria dos textos constitucionais dos regimes democráticos, por mais ampla que seja a gama de sentidos contemporâneos da palavra democracia. Democracia significa gozo dos direitos fundamentais e acesso efetivo às oportunidades de vida. A conexão entre democracia e informação é bionívoca e de coessencialidade, portanto, complexa, não só em razão da longa história que cada um dos termos possui, assim como também porque ambas, democracia e informação, foram submetidas a importantes variações, as últimas ocorridas em pouquíssimos anos e particularmente relevantes. Se a democracia significa liberdade e igualdade no gozo dos direitos e oportunidades, parece claro que a informação livre dela constitui um fundamento essencial. Compreende-se assim que a informação não é somente o ato de informar, como diz o vocabulário, mas, em geral, é parte essencial do processo de formação de conhecimentos, de opiniões e, portanto, da própria personalidade do indivíduo. A parte que age mediante a interação do sujeito com o mundo externo. A falta de informação bloqueia o desenvolvimento da personalidade, tornando-a asfixiada. Por essas razões, devem ser colocadas no mesmo plano, do ponto de vista democrático, o direito de informar e o direito de ser informado. Desde a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948,
o artigo 19 da Declaração coloca que uma das principais metas de qualquer sociedade tem sido o desenvolvimento, a luta pelo desenvolvimento humano, ou seja, o fortalecimento de todos os cidadãos por meio do acesso e utilização da informação de conhecimento. Com isso, o acesso e a utilização de informações ganham importância fundamental para os cidadãos que desejam alcançar a cidadania integral. O que é cidadania integral? Falar em cidadania integral é considerar que o cidadão de hoje deve ter acesso a seus direitos civis, sociais, econômicos e culturais, em perfeita harmonia, e que todos eles formam um conjunto indivisível e articulado. Argumenta-se, inclusive, que a democracia implica uma cidadania integral, ou seja, o pleno reconhecimento da cidadania política, civil e social. Com respeito à cidadania civil, registram-se importantes conquistas em matéria de legislação, porém é preocupante a limitada capacidade dos Estados de garantir que esses direitos ocorram na prática. Fica claro, então, que entre os elementos que compõem a conquista desses direitos, encontra-se o acesso às informações públicas. O cidadão bem informado passa a ter condições de conhecer, participar e reivindicar também outros direitos essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais. A disseminação aberta e irrestrita da informação também promove a melhoria da saúde, assim como também da segurança pública, do bem-estar social, à medida em que os cidadãos se tornem mais bem informados para tomar decisões sobre sua vida cotidiana, seu ambiente, seu futuro. Dessa forma, o acesso à informação, além de ser cada vez mais reconhecido em várias partes do mundo como um direito, torna-se essencial para a consolidação não só dos direitos políticos, mas também dos econômicos e sociais. Para falar, então, de informação e de informação pública, requer que esta expressão seja definida, objetivando esclarecer as relações existentes entre ela e a informação do setor público, informação governamental, informação de domínio público, pois muitas vezes acatam-se essas expressões como sinônimos. A informação do setor público é definida como qualquer informação que seja produzida por uma entidade do setor público, sendo a informação governamental parte dessa categoria mais ampla. A informação produzida pelo setor público pode ser caracterizada por muitos critérios. Ela pode ser uma informação administrativa, ela pode ser uma informação técnica, ela pode apresentar um interesse potencial, ela pode apresentar uma ampla audiência, ela pode ter um valor econômico para um mercado específico, ela pode ser uma documentação, uma informação técnica, ela pode provir da área dos arquivos, aí ela é adjetivada de uma informação arquivística, ela pode vir de um centro de documentação, ela pode vir de uma biblioteca, ela pode vir da área, como eu já coloquei, da própria administração, né? Essas são mais fáceis de serem identificadas. Então, assim como o princípio norteador, pode-se assumir que a informação pública é qualquer informação produzida por entidades públicas em todos os setores e em todos os níveis, a qual deve estar disponível a público. E se exceções formais existirem e vierem a impedir que os cidadãos possam acessar a informação pública, estas devem ser justificadas o mais minuciosamente possível. No contexto da sociedade global, o objetivo é prover o acesso universal e diminuir a lacuna que existe entre os ricos e os pobres em informação. Um decisivo elemento dessa estratégia é expandir a quantidade, mas também a qualidade da informação,
particularmente aquela gerada no setor público ou em instituições de acesso público, e, consequentemente, facilitar o acesso aberto e equitativo de todos os cidadãos ao conhecimento e aos benefícios advindos dessa informação coletiva. A respeito da informação de domínio público, cabe explicitar as seguintes questões. Primeiro, a informação de natureza intrinsecamente pública, ou seja, certos tipos de informação que são produzidos por autoridades públicas no cumprimento de suas funções e no decorrer de suas gestões, são vistas também como um bem público, como a professora Ilara colocou bem claramente essa questão. A informação como um bem público. A informação publicamente acessível, cuja utilização não infringe qualquer direito legal ou qualquer obrigação de confidencialidade, também é uma informação pública, também ela passa a ser de domínio público. Ao domínio de todos os trabalhos ou objetos de direitos relativos que podem ser explorados por todos sem qualquer autorização. E as informações que envolvem dados públicos e informações oficiais produzidas e voluntariamente disponibilizados por governos ou organizações internacionais. Com essas definições, pode-se considerar que toda informação governamental é uma informação pública, mas que nem toda informação de domínio público provém necessariamente de uma informação governamental. De acordo com os esclarecimentos expostos no sítio eletrônico da Controladoria Geral da União, a informação sobre a guarda do Estado é sempre pública, devendo acesso a seus dados compostos por documentos, arquivos, estatísticos, bases de dados, serem restringidos apenas em casos específicos. Isso significa que a informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é um bem público. Como a disponibilização da informação produzida no setor público é considerada essencial para o funcionamento de governos nacionais e locais bem administrados, né, bem geridos, com gestão pública bem implementada, o direito do público ao acesso e à utilização dessa informação deve ser assegurado, seguindo os princípios norteadores dos regimes democráticos e a busca pela boa governança. A informação do setor público é um recurso nacional valioso. A disponibilidade dessa informação, reconhecida por lei, ajuda a assegurar a liberdade de expressão dos cidadãos, bem como a responsabilidade do governo e de seus órgãos públicos em gerir as operações governamentais, manter o desempenho saudável da economia e prover os serviços essenciais à sociedade. A maximização do fluxo aberto e restrito da informação entre o público e o privado é um aspecto fundamental para uma sociedade democrática e para a promoção de uma boa governança. Vale lembrar, apenas para historicizar um pouco essa questão, que a primeira nação do mundo a desenvolver um marco legal sobre acesso foi a Suécia, em 1766. Sua Lei de Liberdade da Imprensa continha um capítulo específico sobre a natureza pública dos documentos oficiais, que previa que todo indivíduo tem o direito de acessá-los, salvo aqueles classificados como secreto. Isso ocorreu há quase 250 anos, e antes mesmo da Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa. Coloca-se que a evolução da questão do acesso aos arquivos acompanha a cronologia dos direitos humanos, na qual se insere o direito à informação. Durante a primeira metade do século XX, não se observaram mudanças substantivas em relação a essa questão. É somente posterior à Segunda Guerra Mundial que vai se verificar uma radical transformação
no próprio conceito de acesso aos arquivos. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do acesso à informação, mas da informação proveniente dos arquivos públicos. Tá? A inclusão do direito à informação na Declaração dos Direitos Humanos vai transformar o acesso aos arquivos em direito democrático de todos os cidadãos, e não mais uma reivindicação da pesquisa, seja ela científica ou histórica. Então, apesar da lei finlandesa, que é uma outra área pioneira, de 1951, estipular que qualquer documento produzido pela administração pública deveria estar disponível ao acesso de qualquer cidadão, a lei norte-americana de 1966 é que vai se tornar um marco fundamental na conquista do pleno direito de acesso aos arquivos públicos. Essa lei norte-americana define quais as informações devem ser obrigatoriamente exibidas, quais devem ser obrigatoriamente publicadas e relaciona aquelas que, por alguma razão, devem ser excluídas do livre acesso imediato. A partir dessa lei, muitos países promulgaram legislações semelhantes, que, guardadas as inevitáveis especificidades, têm em comum o princípio do direito imediato de acesso aos documentos dos arquivos públicos, sendo que os excluídos do acesso constituem exceções estritas, as quais devem ser justificadas. Com isso, estabeleceu-se o princípio do que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Atualmente, a lei mais expressiva na área de transparência e acesso é a lei do México, que se chama Lei Federal de Transparência e Acesso a Informações Públicas do Governo do México. Ela é de 2002. Ela é considerada uma referência não só para os países da América Latina, porque ela prevê a instauração de sistemas de acesso a serem supervisionados por um órgão independente, o Instituto Federal para Acesso a Informações Públicas, que é um órgão que tem o poder de determinar as repartições que liberem os registros solicitados. A legislação da África do Sul, que é de 2000, conhecida como uma lei da promoção do acesso à informação, tem sido apontada também como uma das mais consistentes e inovadoras, a ponto de submeter a seu escrutínio empresas privadas, prestadoras de serviços públicos ou atuando em uma esfera de amplo interesse da população. Em 18 de outubro de 2011, a Presidente da República do Brasil sancionou a Lei 12.527, que regula o acesso às informações já previstos nos incisos 33 do artigo 5º e no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37, parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal de 1988. O texto foi publicado no mesmo dia que a lei foi sancionada, e como princípio dessa lei, entende-se que toda lei produzida ou gerenciada pelo Estado é pública, salvaguardando-se do acesso público às informações pessoais e aquelas exceções previstas em leis. Só que, para falar um pouquinho da nossa lei de acesso, eu vou fazer um rápido histórico sobre os avanços e retrocessos, porque, na realidade, a Constituição prevê isso, a nossa Constituição é de 88, mas a lei só foi... Alguns incisos, alguns artigos só foram regulamentados em 2011 e ela só entrou em vigor em 2012. Então, o que nós tivemos nesse período? Né? Nós tivemos retrocessos e avanços. Então, a regulamentação do acesso público aos documentos de arquivo de natureza sigilosa foi previsto no artigo 23, na Lei de Arquivo, que é a Lei 8.159, de 91, e ocorreu com a aprovação de um decreto em 1997, que é o decreto 2.134. Esse decreto estabeleceu categorias dos documentos sigilosos em ultrasecretos, secretos, confidenciais e reservados, ou seja, uma gradação atribuída à classificação de acordo com a natureza do conteúdo, e determinou também os prazos mínimos de restrição em acesso
e às autoridades responsáveis pela classificação nos órgãos públicos e instituições de caráter público, custodiadores de documentos dessa natureza. O decreto reiterou a garantia constitucional, que todos têm direito de acessar documentos e informações a seu respeito, existente em arquivos e bancos de dados públicos. Cabe lembrar que o direito de acesso pleno aos documentos públicos já estava assegurado com o disposto no artigo 22 dessa mesma lei de 1991. A importância desse fato deveu-se ao fato que ele revogou o decreto do período do regime militar, que tratava da salvaguarda dos assuntos sigilosos. Outro aspecto fundamental desse ato foi a determinação quanto à constituição de comissões permanentes de acesso nos órgãos públicos e nas instituições de caráter público, custodiadoras de documentos sigilosos. As competências dessa comissão passavam pela análise dos documentos sigilosos sob custódia e a publicação da relação dos documentos desclassificados semestralmente, bem como pela autorização de acesso a documentos públicos sigilosos a pessoas devidamente credenciadas que apresentassem por escrito os objetivos de sua pesquisa, de sua consulta. José Maria Jardim, em 1998, afirmou, ao analisar esse decreto, existir um avanço significativo, naquele momento, no sentido de ordenar, sob princípios democráticos, o direito à informação governamental. Contudo, ressaltava que sua viabilização implicava necessariamente na construção de uma política de informação que assegurasse a gestão de documentos e a gestão da informação. Em um texto clássico da literatura arquivística, eu não sei se eu estou falando para quem não é da área, o professor Michel Duchamp é uma referência nessa área, já apontava as mudanças imprescindíveis para se efetivar o acesso aos documentos governamentais, os quais implicavam em uma complexa série de problemas relacionados e muitas vezes inseparáveis. Para Duchamp, esses problemas eram tanto de ordem jurídica, como envolviam um conjunto de problemas técnicos procedimentais. Primeiro, a organização dos serviços de arquivo, a organização da transferência e recolhimento dos documentos para as instituições arquivísticas, a elaboração de instrumentos de classificação, a elaboração de inventários, catálogos, índices, mas também envolviam problemas de ordem prática. Os serviços deveriam contar com profissionais capacitados, habilitados e profissionais efetivos. Deveriam contar com locais para consulta. Deveriam contar com materiais e equipamentos também adequados. Afirmava ele que seria vão pretender que todos esses problemas se resolvessem de maneira idêntica em todas as partes. É grande a desigualdade de condições econômicas e culturais existente nos diferentes países do mundo, e também são distantes as suas tradições jurídicas, administrativas e arquivísticas. Duchamp, sabendo disso, dizia: seria ilusório reclamar a abertura integral e sem reserva dos arquivos públicos, uma vez que sempre existiriam problemas militares, diplomáticos, litígios internacionais, segredos científicos, negociações econômicas, além de questões inerentes à vida privada das pessoas. E por isso ele relacionava alguns itens nas suas recomendações para superar os obstáculos de acesso aos arquivos e à informação. Primeiro, a existência de uma lei, ou ao menos um decreto, que estipulasse de maneira específica que o direito de acesso aos arquivos públicos não deixasse dúvida a respeito de como esse acesso se daria. Tá? A necessidade de regulamentos oficiais e públicos que precisassem quais os documentos eram de livre comunicação, quais são submetidos a restrições de comunicação, e em que consistem os procedimentos para solicitar autorização de consulta aos documentos que não tenham livre acesso. Ele dispunha também que os arquivos tinham que receber os pesquisadores e contar com pessoal competente
para que os arquivos sejam acessíveis, mas que para que os arquivos fossem acessíveis, eles tinham que estar identificados, classificados, inventariados, para que pudessem ser comunicados. Então, uma legislação que assegurasse um mínimo de garantia também para acessar os arquivos privados, que têm um interesse primordial para a história nacional e que prestam serviços públicos. Para complementar o que estava disposto nesse nosso artigo de 1997, foi aprovado em 1998 um outro decreto que visava orientar os órgãos e entidades do Poder Federal quanto aos procedimentos e normas a serem adotados em relação a documentos sigilosos produzidos em qualquer suporte referentes à garantia da sociedade e do Estado. Esse decreto também estabelecia medidas de segurança para materiais, áreas, comunicações, sistemas de informação. Esses instrumentos legais não foram os primeiros a serem propostos e expedidos. Um estudo coordenado por 2 profissionais ligados ao Fórum de Direito ao Acesso às Informações Públicas mostra que, de acordo com uma publicação deles, liderada pela a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, desde 1937 foram assinados 64 atos normativos que, de alguma forma, regulamentavam a oferta e o sigilo de informações em posse do Estado brasileiro. Ou seja, anteriormente, a própria lei de arquivo e a própria regulamentação existiam, mas muito mais para regulamentar o sigilo do que a questão do acesso. Em 2002, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 30 de dezembro, e entraria em vigor 45 dias depois, o decreto 4.553, que, além de revogar tudo isso que eu falei antes, né, esses decretos anteriores, ampliou os prazos máximos estipulados para cada categoria de sigilo. Esse decreto criou ainda a possibilidade de instalar o segredo eterno. A partir daí, a renovação indefinida do prazo de duração da classificação do ultrasecreto, cuja a restrição anterior, que era de 30, passou para 50 anos. E se ela poderia ser renovada. Então, apesar das inúmeras moções apresentadas por diversas instâncias da sociedade civil, pelo CONARC, por instituições arquivísticas e também pelas associações profissionais da área de arquivo, de história, de ciências sociais, nos primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse decreto aprovado nos últimos 4 dias do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso entrou em vigor, representando um retrocesso não só administrativo, mas essencialmente jurídico no direito à informação governamental. Passou-se 2 anos e aí a medida provisória de dezembro de 2004, assim como o decreto que a regulamenta, retornam os prazos de duração das categorias de sigilo para aquelas previstas no artigo 23 da Lei de Arquivo e para o decreto de 97. Tá? Esse decreto, agora de 2004, instituiu ainda no âmbito da Casa Civil da Presidência da República a Comissão de Averiguação e Análise das Informações Sigilosas. Essa comissão foi criada especialmente para decidir pela aplicação da ressalva prevista na parte final do inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Entretanto, sua decisão poderia cair tanto na autorização do acesso livre ou condicionado ao documento, como na permanência da ressalva ao seu acesso, enquanto for imprescindível. Assim, se mantinha a possibilidade de manter o sigilo e impedir a consulta. Afirma-se que o que se opõe ao direito à informação não é simplesmente a mentira ou a falsidade, mas é também o segredo, ou melhor, aquilo que não se torna público. A medida, em 2005, uma nova medida provisória, que foi convertida em lei, que é a Lei 11.111,
suprime do texto essa relação da atuação da comissão, simplesmente com a expressão enquanto for imprescindível. Ainda que a eternidade do sigilo tenha sido revogado, o Estado assegurou o direito de manter informações em segredo por até 60 anos. Então, se isso fosse aplicado, né, por exemplo, a algum documento referente à ação do governo do ano de 1970, durante o regime militar, ainda poderia ser necessário até aguardar até 2030 para que o acesso fosse liberado. Então, alguns juristas expressaram suas críticas e apontaram questões em relação à incompatibilidade prevista com a própria questão da Constituição Federal. Muitas moções foram feitas, ações diretas de inconstitucionalidade foram feitas com relação a esse decreto, né, essa medida provisória que tinha se convertido em decreto. A OAB se mostrou bastante incisiva, usando expressões como violência, arbitrariedade para os prazos fixados. Entretanto, somente em 2009, a Presidência da República enviou ao Congresso um projeto de lei de acesso a informações, cuja exposição de motivos foi elaborada em conjunto, na época, por 9 ministros. O anteprojeto encaminhado pelo Executivo foi o ponto de partida para a discussão. Ele depois foi ao Senado, se transformou no PLC 41/2010, e é ele que foi aprovado e promulgado pela Presidente da República. Então, por favor. A lei, né, que todo mundo já ouviu falar nela, foi conhecida como a Lei de Acesso. Alguns já bastante íntimos já chamam ela de LAI. Né? Ela entrou em vigor 6 meses após a sua promulgação, ou seja, 16 de maio de 2012. Ela acabou de fazer 1 ano em vigor. Muito já se falou, debateu e publicou quanto aos desafios para a sua implementação. O problema, a lei está aí, o problema é implementar a lei. Fazer que a lei, que atinge todas as esferas e todos os poderes, atinja efetivamente os seus objetivos. A Controladoria Geral da União reconheceu os desafios e considerou de fundamental importância criar condições para enfrentá-los, afirmando o seguinte: a informação disponível ao público é muitas vezes a ponta de um processo que reúne operações de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos de arquivo. Para tanto, programas de gestão de documentos, por favor, precisam ser aprimorados, desenvolvidos e implementados, e aqueles existentes aprimorados. Entre eles, entre algumas das pesquisas já realizadas, a Unesco promoveu, junto ao Poder Executivo Federal, uma pesquisa coordenada pelo professor Roberto da Mata, com o nome de Diagnóstico sobre Valores, Conhecimento e Cultura de Acesso à Informação Pública no Poder Executivo Federal. Uma das perguntas direcionada aos servidores públicos para verificar a capacidade dos órgãos e entidades de implementar a lei foi: com que regularidade a sua área promove cursos e treinamentos sobre gestão de documentos e sobre segurança da informação? 23,5% responderam raramente. 38% responderam nunca. Esse resultado parece indicar que 61,5% dos entrevistados não se encontram capacitados para desempenhar essas atividades. Por essa razão, afirma-se que somente serviços arquivísticos públicos, bem estruturados e equipados e dotados de recursos humanos capacitados para desenvolver e executar as atividades de gestão de documentos, poderão enfrentar alguns desses desafios e assegurar o acesso a informações públicas. A partir daí, vários órgãos desenvolveram seminários, congressos, para debater a questão da lei de acesso. A primeira Conferência Nacional de Arquivos, que foi realizada em dezembro de 2001, apresentou algumas propostas, entre elas a seguinte: a efetivação da participação de representantes de instituições arquivísticas
na regulamentação da lei e a institucionalização dos serviços arquivísticos como protagonistas dos processos de gestão documental e da informação nos órgãos e entidades públicas. Em relação a essas menções, a plenária dessa conferência ressaltava igualmente a importância de um investimento estrutural, ou seja, físico e pessoal necessário para que os arquivos públicos e os serviços arquivísticos cumprissem a lei. Né? No mesmo dia que a lei entrou em vigor, foi expedido um decreto que regulamenta o acesso dessa lei no âmbito do Poder Executivo Federal. Essa regulamentação tem que ser replicada nos estados e nos municípios e nos poderes legislativos e judiciários. Tá? A partir daí, devem ter aqui vários representantes de órgãos públicos federais, a gente passou a disponibilizar nos sítios eletrônicos um logozinho onde está escrito acesso à informação. Toda instituição tem um banner que tem aquela figura de um I dentro, né? Tudo mostrando ferramentas de direcionamento para o Portal Brasil, para a questão do sítio principal da lei, foram criados os serviços de informações ao cidadão, foi desenvolvida a ferramenta eletrônica, SIC, né? E todas essas questões estão sendo desenvolvidas dentro de um ano de acesso. Entretanto, a teoria e a prática arquivística preconizam que somente a realização do processamento técnico adequado, com base na adoção das atividades de gestão de documentos, essencialmente a classificação, a identificação, a avaliação, podem assegurar o acesso às informações oriundas dos documentos de arquivo. A garantia do pleno acesso à informação pública sobre a guarda do Estado só poderá se viabilizar com a adoção das ações de gestão de documentos elaboradas ou implementadas através de programas de gestão de documentos junto aos serviços arquivísticos públicos. A recente conquista de uma lei específica que assegura o direito fundamental de acesso veio reforçar a urgência da elaboração de políticas arquivísticas, seja para o governo federal, seja para qualquer esfera de governo, estabelecendo estratégias e ações que implementem programas de gestão de documentos em seus órgãos e entidades. O governo federal tem um esforço enorme na questão de formular uma política de acesso à informação pública, mas aquela que a gente chama voltada para a transparência ativa, ou seja, a divulgação de dados relativos à aplicação de recursos orçamentários. Né? Agora, quanto à promoção de ações concretas que viabilizem um amplo acesso às informações públicas, pode-se dizer que pouco ou quase nada tem sido desenvolvido, seja programas, projetos e serviços. A utilização das tecnologias da informação tem se mostrado um instrumento de provimento de serviços de acesso à informação, mas que não tem sido muitas vezes acompanhadas do desenvolvimento de uma estrutura que melhore o nível da qualidade da informação produzida e disseminada no interior do Estado e para a sociedade. A precariedade ainda encontrada nos serviços de arquivo assinala as contradições presentes na oferta da quantidade e da qualidade das informações governamentais, que possam vir a ampliar o direito dos cidadãos na conquista da cidadania integral. A melhoria na oferta das informações envolve a superação de um conjunto de problemas, tanto de ordem técnica, como procedimentais, como de políticas, como administrativas. As esperanças depositadas na lei de acesso reforçam a ideia que alguns têm da força transformadora da entrada em vigor de um ato legal. Essas expectativas, inclusive, foram compartilhadas pelos agentes responsáveis pela elaboração e implementação de políticas arquivísticas, quando foi promulgada a Lei de Arquivos há mais de 20 anos. Espera-se que não se viva de esperanças redentoras para que transformações efetivas ocorram no cenário arquivístico nacional. Muito obrigada
eu deixo a mensagem do professor Delmas, em que ele diz: o interesse dos produtores, a segurança dos cidadãos, o controle democrático devem ser assegurados pelo Estado, bem como as necessidades do conhecimento. Muito obrigada.